Bom dia, eu sou o aluno Gabriel Jacoski e vou falar sobre mulheres e raça, desafio e conquistas na busca por igualdade. A interseção de gênero e a raça é uma área de estudo e ativismo que lança luz sobre as experiências complexas e frequentemente desafiadoras enfrentadas por mulheres de diferentes origens étnicas e raciais. É um campo que reconhece que a discriminação, o privilégio e a desigualdade não podem ser entendidos isoladamente, mas devem ser consideradas juntamente para abordar as disparidades sistêmicas. Vamos explorar como as questões de gêneros e raças se entrelaçam e como as mulheres têm enfrentado esses desafios ao longo da história. Mulheres negras. Duplamente oprimidas, as mulheres negras têm uma longa história de luta contra a discriminação racial e de gênero. Elas enfrentaram e continuam a enfrentar estereotipos prejudiciais que frequentemente as retratam como agressivas ou hipersexualidades. Além disso, as mulheres negras têm enfrentado disparidades econômicas significativas, incluindo salários mais baixos em comparação com os homens brancos e as mulheres brancas. A representação limitada em posições de liderança e o acesso a oportunidades educacionais também são áreas de desafio. Mulheres latinas. Desafio na integração e oportunidades. As mulheres latinas enfrentam uma interseção única de desafios relacionados à raça, gênero e imigração. Muitas delas trabalham em empregos mal remunerados, muitas vezes sem proteções trabalhistas adequadas, devido a seus status de imigração precário. As barreiras linguísticas e culturais também podem limitar seu acesso a serviços de saúde e educação. No entanto, as mulheres latinas têm sido líderes em muitos movimentos de justiça social, lutando pela reforma da imigração e pelo direito das trabalhadoras domésticas, destacando sua resiliência e determinação. Mulheres indígenas, preservando culturas e territórios. As mulheres indígenas têm sido guardiãs de suas culturas e territórios, enfrentando desafios que incluem a perda de terras ancestrais e a falta de acesso a cuidados de saúde adequados. Além disso, as taxas de violência, incluindo a violência sexual, são desproporcionalmente altas entre as mulheres indígenas. Apesar desses obstáculos, muitas mulheres indígenas têm liderado movimentos de resistência e defesa de seus direitos, destacando a importância da prevenção das culturas indígenas. Mulheres de origens étnicas diversas. Mulheres de origens étnicas diversas têm uma ampla gama de experiências, dependendo da região geográfica e das condições sociais em que vivem. Suas experiências podem envolver desafios como a falta de representação em posições de liderança, disparidades salariais e acesso limitado a oportunidades educacionais. No entanto, muitas delas têm desempenhado papéis significativos na promoção da diversidade e na luta contra a discriminação racial de gênero. Mulheres negras de classe trabalhadora. Elas enfrentam a interseção da discriminação racial, de gênero e socioeconômica. Salários desiguais, racismo sistêmico e falta de recursos podem criar um ambiente desafiador para elas, onde a luta por igualdade é multifacetada. Mulheres indígenas em situação de pobreza. Além das barreiras de gênero, a marginalização histórica, a perda de terras e a escassez de recursos aprofundam as desigualdades econômicas e sociais enfrentadas por essas mulheres. Para abordar essas desigualdades com eficácia, é fundamental adotar uma abordagem interseccional nas políticas públicas e nas práticas cotidianas. Isso requer a criação de políticas inclusivas que levam em conta as complexas interações entre gênero, raça, etnia e classe social. Além disso, é crucial dar voz às experiências diversas das mulheres e unir esforços para eliminar todas as formas de discriminação, promovendo uma igualdade que celebre a riqueza da diversidade feminina em todo o mundo. Olá, eu sou a Kathleen e vou falar um pouco sobre As Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. A filósofa e ativista pelos direitos civis Angela Davis é uma autora da obra Mulheres, Raça e Classe, publicada em 1981 nos Estados Unidos
e no Brasil sendo publicado em 2016 pela editora Boitempo. Em tradução de Regina, nascida no estado do Alabama, Estados Unidos, durante o período de segregação racial das leis de Jim Crow, Davis cresceu em um bairro apelidado de Colina Dinamite, devido aos constantes bombardeios às casas de famílias negras. Então, inesperado, seu envolvimento na luta pelos direitos civis. Sua trajetória acadêmica sempre esteve relacionado ao envolvimento com ativismo e alimentado pelo seu estudo sobre o socialismo a partir de sua adolescência durante as aulas de história que frequentou em Nova York, segundo Davis. Declarando-se abertamente comunista, Angela Davis se envolveu em ações do movimento pela libertação negra e, consequentemente, sofreu perseguições. Ao mesmo tempo em que militava pelo direito civil, Angela Davis trabalhava no projeto de sua tese de doutorado sobre orientação de Herbert, na Universidade da Califórnia, a UCLA. Como um dos requisitos para adquirir o título, ela tornou-se professora assistente no Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ao ocupar este cargo, foi perseguida até ser demitida em 1969. Em seguida, foi acusada de assassinato, sequestro e conspiração e, consequentemente, Davis foi colocada na lista das pessoas mais procuradas pelo FBI. No ano de 1970, Angela Davis permaneceu cativa por 18 meses e, durante esse período, uma grande campanha foi realizada pela sua libertação. Liberem Angela Davis e todos os seus prisioneiros políticos. Em 1972, Angela Davis recebeu o título honorário de doutorado da Universidade de Lenin. Ela não defendeu sua tese de doutorado na UCLA devido ao fato de não ter conseguido recuperar sua pesquisa apreendida pelo FBI após a comprovação da sua inocência. Angela Davis atualmente é uma professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia. A história de vida de Angela Davis a levou a crescer, a escrever sobre mulheres, raça e classe em 1981, que é o livro dela. Embora esta obra tenha sido publicada há mais de 35 anos, seu conteúdo permanece atual, o tema da opressão e o seu sistema interligado com raça, gênero e classe, percebido pelo olhar marginal das mulheres negras e exposto por Angela Davis nesta obra, ainda gera grandes discussões, além de ser uma rica fonte para a compreensão da história da mulher negra estadunidense. A obra proporciona perspicazes análises e reflexões aprofundadas de temas relacionados ao que posteriormente será dominado como interseccionalidade pela teórica Kimberly. Mulheres, Raça e Classe é composto por 13 capítulos que posicionam as mulheres negras como protagonistas de suas próprias histórias, assim como revelam que elas contribuíram significativamente para a formação da história do povo negro estadunidense. Nesses capítulos, as opressões de raça, gênero e classe vivenciadas simultaneamente pelas mulheres negras revelam a dificuldade que é para elas, mulheres negras, eleger uma opressão específica a mais importante. Nossas realidades revelam que as opressões que vivenciamos são simultâneas e híbridas e, por isso, não podem ser analisadas ou combatidas individualmente, ou seja, é uma luta coletiva e se não tiver um número significativo de pessoas querendo mudar e lutando por essa causa, não vai ter um resultado significativo. E é por isso que é tão difícil mudar esse tipo de preconceito e racismo contra as mulheres negras. Davis demonstra que
Mulheres, Raça e Classe é composto por 13 capítulos que posicionam as mulheres negras como protagonistas de suas próprias histórias, assim como revelam que elas contribuíram significativamente para a formação da história do povo negro estadunidense. Nesses capítulos, as opressões de raça, gênero e classe vivenciadas simultaneamente pelas mulheres negras revelam a dificuldade que é para nós, mulheres negras, eleger uma opressão específica como a mais importante. Nossas realidades revelam que as opressões que vivenciamos são simultâneas e híbridas, e por isso não podem ser analisadas ou combatidas individualmente. Davis demonstra pela construção de acontecimentos históricos como o racismo contribui para a construção do sexismo e da exploração de classe, como o sexismo contribui para a perpetuação do racismo e da exploração de classe, e finalmente como a exploração de classe é mantida pelo racismo e sexismo. E o que ela quer dizer com que essa luta não pode ser analisada e combatida individualmente? Ou seja, essa luta é uma luta que, se não for lutada por um número significativo de pessoas, não vai ter um resultado significativo para que tenha o combate desse preconceito e desse racismo contra as mulheres negras. Sendo assim, Angela Davis constrói uma narrativa que desloca as mulheres negras para o centro da análise em relação à posição marginal que ocupamos nas discussões sobre racismo, sexismo e exploração de classe. Esse deslocamento nos convida à redefinição da construção das relações raciais, sociais e econômicas a partir da perspectiva das mulheres negras estadunidenses, e revela como esse saber marginal possui um potencial real de transformação. A experiência interseccional das mulheres negras auxilia na construção de uma visão mais ampla sobre o modo como essas opressões operam e, consequentemente, auxilia na criação de estratégias mais efetivas de luta e de criação de uma teoria da opressão mais complexa e realista. Essa obra também deve ser vista como um convite para que sua leitora ou leitor ampliem seu olhar, ou seja, que a intersecção de opressões seja admitida como um meio para a compreensão de busca por emancipação e libertação dessas mulheres. É essa uma das riquezas da obra, ser um auxílio na compreensão dos problemas enfrentados na atualidade. Então, um dos objetivos desse livro é meio que abrir os olhos dos leitores para esse assunto, que é tão importante e tão pouco falado na sociedade. A discriminação de gênero é algo que está há muitos anos na nossa sociedade. E acabar com a discriminação de gênero é uma tarefa um tanto quanto complexa, que requer esforços em diversas áreas da sociedade. Vou dizer algumas ações que podem ser tomadas para reduzir e, eventualmente, eliminar a discriminação que as mulheres enfrentam. Educação e conscientização. Promover a educação e a conscientização sobre questões de gênero é fundamental. Isso envolve ensinar sobre igualdade de gênero desde cedo, tanto em casa quanto nas escolas, para que as crianças cresçam com uma compreensão de que todos merecem igualdade de oportunidades. Legislação e políticas públicas. Fortalecer e aplicar leis que proíbam a discriminação de gênero em todas as esferas da sociedade, incluindo o local de trabalho, a educação e o acesso a serviços de saúde. Além disso, políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero podem desempenhar um papel crucial. Empoderamento econômico. Promover o acesso igualitário a oportunidades econômicas, incluindo salários justos e igualdade de oportunidades de carreira. Isso pode incluir programas de incentivo ao empreendedorismo feminino e medidas para fechar a lacuna de gênero nos salários. Representação nas instituições. Garantir uma representação igualitária de mulheres em todos os níveis de liderança e tomadas de decisões, incluindo cargos políticos, empresariais e comunitários. Campanhas de conscientização. Realizar campanhas de conscientização para combater estereotipos de gêneros prejudiciais e promover uma cultura de respeito e igualdade. Apoio às vítimas. Estabelecer sistemas de apoio e proteção para as vítimas de discriminação e violência de gênero. Isso inclui
disponibilidade de serviços de aconselhamento, abrigos seguros e recursos legais. Envolvimento dos homens. Envolvimento ativo dos homens e meninos na promoção de igualdade de gênero, reconhecendo que a discriminação de gênero afeta a sociedade como um todo. Combate à violência de gênero. Tomar medidas rigorosas para combater a violência de gênero, incluindo o abuso doméstico e o assédio sexual. Isso requer uma aplicação eficaz da lei e recursos para apoiar as vítimas. Mídia e cultura. Promover a representação positiva das mulheres na mídia e na cultura popular, desafiando estereotipos prejudiciais. Colaboração internacional. A cooperação global é essencial. A igualdade de gênero é uma meta das Nações Unidas, e os esforços internacionais podem ser poderosos para promover mudanças em todo o mundo. Lembre-se de que a eliminação da discriminação de gênero é um processo contínuo, que requer a colaboração de indivíduos, comunidades, governos e organizações em todo o mundo. Cada pessoa pode desempenhar um papel ao desafiar atitudes discriminatórias, promover a igualdade de gênero e apoiar iniciativas que busquem acabar com a discriminação que as mulheres enfrentam.